Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 203º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Ela será santa em toda a sua extensão. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 metros por 250, tendo ao redor uma área aberta de 25 metros de largura. Dessa porção santa, separe uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra, destinado aos sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir o Senhor. E lhes servirá de lugar para as suas casas. Será também um lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo, terão uma propriedade de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Separem uma área de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento ao lado da porção santa, para ser propriedade da cidade. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. O príncipe terá a sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade, diante da porção santa e diante da propriedade da cidade. Do lado oeste se estenderá na direção do oeste, e do lado leste se estenderá na direção do leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos, desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Esta terra será a propriedade do príncipe em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastem a violência e a opressão e pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenham balanças justas, efa justo e bato justo. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer e o efa contenha a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão. O ciclo será de 20 geras. Uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Esta será a oferta que vocês farão: a 6ª parte de 1 efa de cada homer de trigo e a 6ª parte de 1 efa de cada homer de cevada. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de 1 bato de cada coro de azeite. Um coro, como o homer, tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro deverá ser tirado dos pastos ricos de Israel para oferta de cereais, para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações, nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você pegará um novilho sem defeito e fará a purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue e o porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do altar e nos batentes do portão do átrio interior. Faça o mesmo no 7º dia do mês, por causa dos que pecam sem intenção ou por ignorância. Assim, vocês farão expiação pelo templo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa, festa de 7 dias,
em que comerão pães sem fermento. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para a oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, ele preparará um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, 17 litros e meio para cada novilho e para cada carneiro, e 3 litros e meio de azeite. No dia 15 do 7º mês, e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Assim diz o Senhor Deus: o portão do átrio interior, que dá para o leste, estará fechado durante os 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado e também na festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo do portão e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. Ele se prostrará no limiar do portão e sairá, mas o portão não será fechado até a tarde. O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão, nos sábados e nas festas da lua nova, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será, no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. A oferta de cereais será de 17 litros e meio para cada carneiro, para cada cordeiro. A oferta de cereais será o que ele puder dar. E para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Mas, na festa da lua nova, será 1 novilho sem defeito e 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por oferta de cereais 17 litros e meio para cada novilho e 17 litros e meio para cada carneiro. Mas, pelos cordeiros, segundo as suas posses, e para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe entrar, entrará pelo vestíbulo do portão e sairá pelo mesmo caminho. Mas, quando o povo da terra comparecer diante do Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar, sairá pelo portão do sul, e aquele que entrar pelo portão do sul, sairá pelo portão do norte. Não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. O príncipe estará no meio deles. Quando eles entrarem, quando eles saírem, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de cereais será de 17 litros e meio para cada novilho e 17 litros e meio para cada carneiro. Mas, pelos cordeiros, será o que puder dar. E para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão o portão que dá para o leste, e ele oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado. Ele sairá e o portão será fechado depois que ele sair. Prepare um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor, cada dia. Esta oferta deverá ser feita todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor, 3 litros de farinha e, para misturar com ela, 1 litro de azeite. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim, prepararão o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim, diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente de sua herança a um dos seus filhos, ele pertencerá aos filhos, será propriedade deles por herança. Mas, se ele der um presente da sua herança a um dos seus servos, isso será dele até o ano da liberdade, quando voltará a ser do príncipe, porque aos seus filhos, e somente a eles, pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das suas propriedades.
da sua própria propriedade deixará herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um para longe da sua propriedade. Depois disto, o homem me levou pela entrada que estava ao lado do portão para as câmaras santas dos sacerdotes, as quais davam para o norte. E eis que havia um lugar nos fundos, para o lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde assarão as ofertas de cereais, para que não tragam nada para o átrio exterior, e assim santifiquem o povo. Então ele me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio haviam átrios pequenos, menores, de 20 metros de comprimento por 15 de largura. Os 4 tinham as mesmas dimensões. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozinhar ao pé dos muros ao redor. Então ele me disse: são estas as cozinhas, onde os ministros do templo cozinharão os sacrifícios do povo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos 2 lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas 2 margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor Deus: estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra, como herança para as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Assim, esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etlon até a entrada de Zedade. Ramate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira entre Damasco e Ramate, até Azer-Haticom, que está na fronteira de Haurã. Assim, a fronteira será desde o mar de Hazar-Renon, na fronteira de Damasco, ao norte, que é também a fronteira de Ramate.
Esta será a fronteira do lado norte. No lado leste, a fronteira será em Haurã e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel. Será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Esta será a fronteira do lado leste. No lado sul, a fronteira irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, e então, seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta será a fronteira do lado sul. No lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até diante da entrada de Ramate. Esta será a fronteira do lado oeste. Repartam esta terra entre vocês, segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel, junto com vocês. Eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Ramate, até Hazar-Renon, o limite norte de Damasco, até junto de Ramate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste, Aser terá uma porção. Limitando-se com Aser, desde o lado leste até o lado oeste, Naphtali terá uma porção. Limitando-se com Naphtali, desde o lado leste até o lado oeste, Manassés terá uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste, Efraim terá uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste, Ruben terá uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste, Judá terá uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste, ficará a região sagrada, que vocês devem separar. Terá 12,5 quilômetros de largura e o mesmo comprimento que o das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 quilômetros, a oeste 5 quilômetros de largura, a leste 5 quilômetros de largura e ao sul 12,5 quilômetros de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas terão uma área de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 quilômetros e a largura será de 5 quilômetros. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte desta terra. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. A área que restar, de 2,5 quilômetros de largura por 12,5 quilômetros de comprimento, será para o uso civil da cidade, para a habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões. O lado norte, de 2.250 metros, o lado sul, de 2.250 metros, o lado leste, de 2.250 metros, e o lado oeste, de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão, ao norte, de 125 metros, ao sul, de 125 metros, a leste, de 125 metros, e a oeste, de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 quilômetros para o leste e de 5 quilômetros para o oeste,
e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Esta parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 quilômetros de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 quilômetros em direção do leste e também dos 12,5 quilômetros em direção do oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado leste até o lado oeste, Isacar terá uma porção. Limitando-se com Isacar, desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado leste até o lado oeste, Gade terá uma porção. Limitando-se com o território de Gade, ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para os filhos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o de Isacar e o de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Aser e o de Naphtali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Chegamos ao fim da leitura de nosso 203º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.